Olá, turma. É a unidade 4 de formação docente, didática e planejamento. Nós vamos falar um pouco sobre as sequências de ensino, né, e as aprendizagens, as didáticas. Quando a gente fala em sequência, a gente está falando automaticamente de uma ordem em que o aprendizado vai acontecer. E dentro dessa ordem nós temos o que varia, né, nas unidades didáticas e nas propostas de conteúdos. Né? As metodologias e as formas de conduzir esse processo é que vão justamente formar, né, as metodologias de ensino de uma forma ativa ou de uma forma tradicional. O que nós desejamos, na verdade, é conduzir de forma que o nosso aluno compreenda toda a mensagem que nós queremos proporcionar dentro de um conteúdo. Então, o nosso material, ele mostra que a sequência didática ela se torna cada vez mais complexa, não tanto pela complexidade da estrutura das fases, mas pelas próprias atividades que ela propõe. Então, nós vamos ter uma sequência de modelo tradicional que ela denomina de circuito didático dogmático, que passam por 4 fases. As 4 fases são atividades motivadoras, né, que são relacionadas a situações do ambiente, experimentação dos alunos, explicação das perguntas ou problemas, são as hipóteses, nesse caso, seleção e esboço das informações, do planejamento, da investigação e a coleta de dados, né, com a generalização, expressão e comunicação. Então, dentro dessas propostas, o que a gente quer mostrar? Que existe um maior grau de complexidade, que é o que nós falamos anteriormente, mas que não devemos, com isso, desistir. Nós devemos continuar e colocar intencionalmente cada linha, cada momento para cada atividade, fazendo com que o aluno construa, né, essa apresentação de acordo com as propostas que a gente vem trazendo. Essas propostas, o que isso tem de melhor? Isso tem de melhor a construção do conhecimento. Simplesmente o aluno, você não chega lá dentro da sua sala de aula e fala. Você vem com a proposta de investigação e de exploração e tal, e ele vai construindo aquilo dali através, né, do material que você vai disponibilizar para ele. Então, essa sequência, ela se adapta mais às necessidades do educando de hoje, que ele tem mais disponibilidade de pesquisa do que os alunos de antes, através da internet, através das mídias, né? E o nosso aluno ele se torna mais motivado através desse tipo de pesquisa. Os critérios para essa análise das sequências, nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Que são conteúdos conceituais, eles formam um conceito, né? De cada conteúdo, e o conteúdo procedimental, que é aquele que fala das atitudes, né, e da avaliação de alguma forma, né, tratando basicamente das habilidades, né, como memorização, técnicas de estudo, síntese. Então, tudo isso nós vamos utilizar nas nossas aulas. Eu vou pegar a parte assim mais importante, que eu acho que é esse quadro aqui, que fala sobre conteúdos procedimentais. Então vamos lá. Comunicação da lição, que é um procedimento, procedimentais, porque são procedimentos, né, que o professor vai orientar.
Então, nós temos aqui nesse quadro a comunicação da lição, você vai dizer qual é a lição, qual é o assunto, né? O estudo individual que esse aluno vai fazer, depois a repetição do conteúdo aprendido, a prova ou exame que vem a ser a avaliação. Então, essa é a forma que nós praticamente fazemos no tradicional, né? E a gente é importante dizer isso. Em outra situação, a apresentação da situação-problema, depois a busca por soluções, depois a exposição do conceito, a generalização e, por fim, a aplicação. Esse já é um modelo, né, de aplicação através da exercitação e prova, exame e avaliação. Já não se torna tão maçante quanto o primeiro. Depois, na unidade 3, a apresentação da situação-problema, diálogo, né, entre os professores e o aluno, a comparação do ponto de vista, as conclusões, generalização, exercício de memorização, prova ou exame. Mas aqui o aluno já dialoga. Aqui, nessa fase, o aluno já conversa. Existe o exercício de memorização, mas existe também a comparação de pontos de vistas, ou seja, um aceitando a opinião do outro. A apresentação da situação problemática na unidade 4, problemas ou questões, respostas intuitivas, fontes de informação, busca de informação, que é a pesquisa, elaboração de conclusões, generalização, exercício de memorização, prova ou exame, ou seja, a avaliação. Então, eu acho que na unidade 3 e na unidade 4, o nosso aluno ficou mais à vontade, né, para conhecer o caráter daquele diálogo, daqueles conceitos ali. E ele teve a oportunidade de quê? De pesquisar e de dialogar, tendo a sua vez de falar e as pessoas opinarem e cada um respeitar a opinião do outro. Eu acho que isso aí já é um avanço muito grande, né, nas nossas aulas. Nós temos uma concepção aqui construtivista, né, e para uma atenção aí a uma diversidade. Essa diversidade, ela vem passando por uma construção que tem um significado maior dos interesses, né, e disponibilidade das experiências, né, dos alunos. Então, dessa forma, a sequência didática ela vai se apresentar de uma outra maneira, né? Porque aí o aluno ele vai criar assim uma autonomia muito maior. E se ele vai criar uma autonomia muito maior, os procedimentos eles vão ser diferenciados, porque nós estamos falando de uma forma construtivista, né? E que vai envolver também o desenvolvimento proximal. Esse desenvolvimento proximal é a habilidade que o outro tem de ver o desenvolvimento de cada componente do grupo, na maior proximidade possível, né, através de uma atividade em grupo, tá? Então, nós vamos ter aqui nós vamos ter vários níveis, né? Vários níveis de conceituação para que esse trabalho ele se torne construtivista. Conhecimentos prévios, né? O professor já pede aos alunos, né, para resolver um problema ou um conflito, né? Depois, a significância ou funcionalidade dos novos conteúdos. Nessa unidade, tem que ser com clareza, apresentando a necessidade de conhecimento desse assunto. Depois, o nível de desenvolvimento, né? Onde podemos comprovar a compreensão e a dificuldade de cada aluno, porque aí cada um
vai compor as soluções, né, do problema colocado pelo professor, e a zona de desenvolvimento proximal, que é a informação, né, que se tira da segunda atividade, onde os dados eles são juntados e essa informação vai ordenar progressivamente as atividades de uma forma grupal. Depois o conflito e a atividade mental, né, que são satisfazer essa condição do estudo de caso, do estudo de problema, sabendo se os alunos nesse processo, eles supostamente construíram então, né, um envolvimento com esse tema. Uma atitude favorável, que o aluno estejam dispostos a aprender, e depois a autoestima, que é o fato da opinião do aluno e a sua contribuição ter sido aceita durante a aula. Então, trabalhar com a sequência didática, é algo que a gente precisa planejar bastante antes, ver o passo a passo, e eu acho importante você não fazer assim, vou trabalhar com a sequência didática daqui para frente. Não, eu acho que é importante você começar assim, uma aula, porque a sequência didática é uma metodologia. Então você começa com essa metodologia em uma aula. E vamos trabalhar a sequência didática naquele assunto, naquela aula. Se você achar que foi bem, você viu que seu aluno cresceu, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, você viu que ele cresceu, que ele construiu, passou por aquelas fases que você propôs sobre aquele conteúdo e ele se envolveu, você viu que ele cresceu, então enriqueceu. Você pode, em outra oportunidade, introduzir novamente a metodologia. Mas eu acho que, a princípio, a gente precisa começar apenas com uma aula e depois a gente passar por um período mais longo, para que a valorização aconteça até pelo próprio aluno. Professora, eu gostei mais daquela aula em que a gente pôde fazer, a gente pôde construir junto, tal, passar pelas fases. E então, eu acho que você tem também que aceitar essa opinião do aluno com relação a esse desenvolvimento. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado e nós nos falamos então na próxima videoaula, ok? Obrigado.